Quer conhecer o fundo de ações que rendeu mais de 20% em 2018? Clique no link da descrição. Estamos num sofrimento pós-moderno, precisa estar aberto a outras formas de oferecer suporte emocional e autoconhecimento para o indivíduo que chega para nós com outras dores contemporâneas. Eu fiz terapia minha vida toda, eu sou a favor, eu recomendo. Essa necessidade começou por causa da neve. Eles atendiam regularmente os pacientes, chegavam no período do inverno, 1 metro de neve, como é que a gente vai fazer agora? Começaram a desenvolver toda uma técnica de atendimento à distância. O vínculo, ele é formado, é muito mais forte, muitas vezes até no online. Mas como é que faz o divã? Pode ser por Skype? Pode ser qualquer plataforma? Então, FaceTime do celular? É muito importante a segurança nesse tipo de atendimento. E a gente sabe que essas plataformas não são tão recomendadas. Essa pergunta cabe para um monte de coisa, né? Vamos no futuro dar conta de tudo que está vindo nesse futuro? Uma técnica de olhar realmente para o buraco da câmera. O paciente se sente olhado completamente. Uma pessoa com depressão coloca já várias desculpas. Puxa, vou ter que pegar o ônibus, pegar o carro. E com online ela não tem muito desculpa. Pacientes que estão com fobia social, que não saíam de casa. Eu acho que 100% das pessoas tinham que fazer terapia. Tá, daí você tomou a decisão depois de pensar e repensar muito, criou coragem, venceu preconceitos e resolveu que vai fazer terapia. Ok, vou fazer terapia. Agora vem outras decisões que você precisa tomar. Por exemplo, você vai para onde? Onde você vai ser atendido? Em que consultório? É perto da sua casa? Tem horário para você? E se você tivesse à disposição um terapeuta que pudesse te atender online, assim, ó, pelo computador? O atendimento psicológico online tem uma nova regulamentação aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia. Está liberado o tratamento. E é aquela coisa, né, gente? Se tem alguém querendo um serviço, uma hora vai ter alguém oferecendo. E não dá para fugir dessa realidade, ou melhor, da modernidade, né? Então é melhor regulamentar tudo para ficar tudo às claras. A gente pede comida, pede táxi, paga conta, arruma namorado, arruma emprego online. Por que a gente também não pode fazer terapia pela internet? Agora, tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, será que cabe para todo tipo de tratamento? Freudiano, lacaniano, junguiano? Pode para criança, por exemplo? Será que é mais barato porque é online? O que pode e o que não pode? Então, se você já venceu o preconceito dessa coisa de, imagina, fazer terapia, né, autoconhecimento e tal, se você já venceu esse preconceito, você não pode esbarrar no outro, que é o como fazer. E no mundo digital tudo cabe, quase tudo cabe no mundo digital. E para falar um pouquinho como é que a terapia entrou no mundo digital, o Pessoal recebe hoje a psicóloga Milene Rosenthal e a psicanalista Cláudia Catão, que são pioneiras tanto no estudo quanto na prática e na difusão da terapia online. Boa tarde, obrigada, bem-vindas aqui ao estúdio. Agora todo mundo já descobriu que nós estamos gravando à tarde, porque no YouTube não tem esse negócio de data, né? Mas a gente segue assim mesmo. Bem-vindas ao Pessoal, que bom que vocês estão aqui. Eu fiz terapia minha vida toda, eu sou a favor, né? Eu recomendo, eu acho que 100% das pessoas tinham que fazer terapia, viu, Nelson Garrone? E quando a Gabriela Lisboa, que é a nossa produtora, trouxe esse tema, eu pensei, falei, nossa, mas será que cabe terapia? Porque a terapia tem uma coisa do olho no olho, não tem uma coisa assim do termômetro da pessoa. Eu não tenho preconceito nenhum, eu achei fantástico, até porque pode resolver muita coisa nesse mundo corrido que a gente vive. Mas como é que a terapia cabe no mundo digital? Sim. Milene, começa. Bom, Thaís, muito obrigada, né, pelo convite. Sim, é uma preocupação muito grande sobre essa questão da relação humana, olho no olho, mas na terapia online a gente consegue compensar isso de outras formas, né? Então, o terapeuta ele vai estar mais atento a todos esses movimentos, a questão da tecnologia, da tela, mas existem estudos já, diversos estudos na Suíça e aqui mesmo no Brasil, que já comprovam que a relação terapêutica, né, é a mesma ou às vezes até superior que a presencial. É mais, o vínculo, né, ele é formado, é muito mais forte, muitas vezes até no online. Será então, que é porque exatamente não tem essa barreira do físico, a pessoa? O que você acha, Cláudia? A pessoa se sente mais à vontade, já que não tem ali a temperatura humana mesmo, que tem uma tela no meio, a pessoa pode se sentir mais à vontade? As pesquisas elas não são conclusivas,
no motivo, mas especulam-se alguns motivos. Então, por exemplo, eu estar na minha casa, paciente, no meu computador, com a sensação de que eu posso baixar essa tela quando eu bem entendo, de que se me invadir, eu corto. Essa sensação de que eu corto me dá uma segurança. E isso, então, me deixa mais livre para eu só me preocupar em estar com esse terapeuta. Outra coisa, eu não ter que ter me deslocado, eu não chegar esbaforida para a sessão. Atrasada, esbaforida. Sem saber, saio de lá para onde eu vou, trânsito. Não, ele se recolhe 10 minutinhos antes, ele entra em contato com ele mesmo e ele está disponível para aquilo. Então, a gente nota. O terapeuta bem preparado também, como a Milene falou, ele compensa. Porque ele é mais ativo, ele tem uma técnica de olhar realmente para o buraco da câmera, porque aí o paciente se sente olhado completamente. A nossa postura, o nosso gesto também, ele é muito importante, para a gente não angustiar mais ainda o paciente. Então, toda essa postura nos ajuda a que ele se sinta mais acolhido e a pesquisa é clara no sentido de redução do estigma. O preconceito é diminuído. Então, por exemplo, pacientes que estão com fobia social, que não saíam de casa, que ninguém consegue levar, o deprimido que está na cama, que não sairia de jeito nenhum, esse é super indicado, porque ele está aberto a esse tipo de comunicação. Então, é um primeiro contato com ele. A Cláudia citou da técnica. Qualquer psicólogo pode atender online? Vocês estão aqui, inclusive, porque tem uma nova regulamentação e regulação. Isso. Entrou em vigor agora, início de novembro. De 2018. Exatamente, a resolução 11 de 2018. E lá você tem vários requisitos para que o psicólogo atenda online. O principal, acho que é o grande diferencial, é o cadastro no site do Conselho Federal de Psicologia, o EPSI. Lá o profissional ele vai descrever qual a técnica que ele vai estar utilizando, qual a tecnologia, qual a fundamentação teórica do seu atendimento, né? Então não é uma coisa tão assim, sair só do sofá do consultório presencial e ir para o online. Você tem que tomar um cuidado muito grande com tudo que está em volta desse atendimento também, e o Conselho está preocupado com isso e prescreveu isso. E dá esse treinamento? Não dá, né? Hoje a gente no Brasil, fora o treinamento que a Cláudia aplica, o Conselho não tem nenhum outro recurso, mas tem alguns estudos, são poucos também, né, Thaís? Mas que acabam até suprindo, mas não é suficiente. Eu acho que precisa um pouquinho mais, precisa aprofundar mais. Talvez uma coisa acabe empurrando a outra. Todo o contexto tecnológico moderno e corrido, mais a nova regulamentação. Cláudia, tem psicólogo que não se adapta? Tem. Primeiro você tem que entender que psicólogo ou psicanalista, sim, né? Entendendo aqui todos os psis no global, né? É importante primeiro que ele entenda que ele é pós-moderno. Porque se ele estiver vivendo em outra época, ele já não está querendo saber mais disso. Então ele tem que entender que ele é pós-moderno, que nós estamos num sofrimento pós-moderno e que nesse sofrimento pós-moderno a gente precisa estar aberto a outras formas de oferecer suporte emocional e autoconhecimento para o indivíduo que chega para nós com outras dores contemporâneas. Então, se ele está mais aberto, aí sim, ele vai estar disposto a entender que é necessário, né? Porque psicoterapia online não é de qualquer jeito, não é para qualquer um, não é sem seleção, né? Não é sem preparo, não é resolvi. Né? Então o Conselho está de parabéns, a gente lutou muito pela nova resolução e ela é no patamar das internacionais, ela é exigente. Exatamente. E quando você vai preencher o cadastro, ele exige de você que saiba o que é que você pretende fazer, então metade já desliga porque ele não sabe. Você o terapeuta, né? Terapeuta. Você entra no cadastro lá para tentar se cadastrar, você vai ter que parar, porque ele te pergunta realmente o que você vai fazer, baseado em que teoria? Se você já não sabe, você não vai conseguir ser cadastrado. E a gente nota assim que, como procuram a gente, normalmente um paciente vai viajar por um tempo e esse colega tem uma disponibilidade interna de acompanhar. E o vínculo é uma coisa tão rica no processo terapêutico que o profissional se sente convidado a se preparar para não deixar aquele paciente naquele período. Então, ele normalmente chega assim, e ele se prepara com uma motivação, o paciente muito querido, querendo ser acolhido também, ele se prepara e começa. Mas começa desse preparo de entender que é necessário, que não substitui, que não é igual, nem melhor. Eu queria saber, exatamente. Se alguém que nunca teve presencial pode já começar do online e nunca aparecer, se o contato físico uma vez ainda é importante, sei lá, periodicamente. A crença dos psicólogos é que se ele tiver um contato presencial é melhor, mas é uma crença.
não há evidência científica que sustente esta crença. Mas eles se sentem mais tranquilos e a gente não briga com tranquilidade interna. Se ele fica mais feliz de estar presencial uma vez, tudo bem. Mas a maioria dos pacientes que nos procuram, eles não podem estar de fato conosco. Porque a gente não está aqui para substituir a riqueza do contato pessoal. Exatamente. Então, se eu posso andar para o consultório presencial, é lá que a gente vai. É a primeira escolha estarmos todos juntos, corpo, mente e espírito, no mesmo lugar. Quando ele não pode ser feito, aí sim, aí ele procura a gente de fora do país. Não tem como ele fazer um primeiro contato presencial. Quem que não pode de jeito nenhum? A gente nenhum? está falando também de pessoas que não têm psicólogo na própria cidade, né? O Brasil aí, a extensão que a gente tem hoje, e não tem infraestrutura como uma grande cidade. A gente está falando de pessoas acamadas, muitas vezes, que não têm condições de se locomover, né? Os brasileiros no exterior é uma demanda interessante, que nos procura bastante. Porque você fazer terapia com alguém sem local. ser na língua mãe, né? É uma coisa que, por mais que você seja fluente na língua, né? Tem aquela hora da saudade que só o português sabe dizer. Né? E terapia tem muito da emoção também, exato, né? Exato. Trazer isso. Como é que você traz uma emoção absolutamente genuína se não for na sua língua mãe, né? Exatamente. E claro, também com a questão da mobilidade urbana, você acaba meio que migrando um pouco, né, para o atendimento online. Imagina aqui em São Paulo, 6 horas da tarde, quando cai aquela chuva. Né? Então é um recurso, exatamente, é uma pena, né? Porque frequentar semanalmente a terapia é essencial. É um trabalho terapêutico, né? A gente precisa um processo, né? desse tempo, né? Da pausa, mas já o retorno, para ele começar a fazer efeito, né? Então cada sessão ali, vamos dizer, entre aspas, é uma pílula que a gente está colocando, está fazendo a pessoa se mobilizar e refletir ali. Então é importantíssimo. Então perder isso, né? É uma pena. E pode acontecer também o contrário, por exemplo, sabe aquela coisa de eu vou pagar academia porque se depender de eu ir sozinha para o parque eu não vou malhar? Eu vou pagar porque se eu sinto no bolso eu vou? Pode acontecer das pessoas também se sentirem desestimuladas, porque o fato de não ter o compromisso de pegar o carro, sabe, de sair da reunião, acabou, olha, eu tenho que sair da reunião, não é porque eu vou fazer um FaceTime, mas é porque eu tenho que estar presente em algum lugar. Esse efeito rebote pode acontecer? Se a terapia é desvitalizada e sem vínculo, é que nem um vínculo frio da academia. Se você tem um personal que é uma pessoa querida a você, que está comprometido com você, você vai. Tem um relacionamento humano de vincularidade. Então, se aquele momento é de riqueza, se aquele momento há uma construção que precisa ser feita para que se vale a pena estar com ele. Como você comentou com a gente, saudades de quem cuidou de mim. Então, se tem esse vínculo, a gente, então, é convidado a voltar para estar com a gente mesmo, mas para estar naquele grande continente afetivo e mental que a pessoa representa. E a gente vai em busca disso. Né? E se a gente cruzava a cidade com chuva remando para ter 15 minutos, imagina se a gente não vai conectar para poder estar com a pessoa que está esperando a gente também. E tem outro aspecto, né, Thaís? Por exemplo, uma pessoa com depressão, às vezes ela desanima de sair. Ela coloca já várias desculpas. Puxa, vou ter que pegar o ônibus, pegar o carro, nossa. E com o online ela não tem muito desculpa. Então você vai tirando as barreiras. Então por isso que muitas vezes a eficácia da terapia online é maior com pessoas com depressão, justamente porque você retira barreiras, dificuldades dela acessar o terapeuta. Da locomoção. Está lá o computador, não tenho o que falar, não. Né? Então está lá disponível, vamos fazer. Como é que é lá fora, como é que isso se desenvolveu? O mercado europeu é mais avançado do que o americano, por exemplo? Eu particularmente comecei a entrar nessa área em meados de 2010 e inicialmente a minha pesquisa foi internacional, né? E vi que países como Estados Unidos, o Canadá, Israel já estavam bem avançados. Estados Unidos hoje já é padrão, né, a terapia online. Isso é muito comum. E a minha formação foi feita no Canadá pela Universidade de Toronto. Lá eles estão com o núcleo desde 1996. Nossa, super avançado. Com investimentos e estudos. E um dos professores, né, que me deu aula me explicou que essa necessidade começou por causa da neve. Porque eles atendiam regularmente os pacientes, chegavam no período do inverno, 1 metro de neve, como é que a gente vai fazer agora? E começaram a desenvolver toda uma técnica de atendimento à distância. Então os países realmente já estão bem avançados, assim. E o Brasil agora a gente já está equiparando. Está caminhando para isso. Se a terapia online cabe no mundo digital, qual terapia cabe no mundo digital? A freudiana, a lacaniana, junguiana, holística, enfim, por aí vai. Holística não, porque não era regulado, mas enfim, qual terapia que cabe? Evidências científicas amplas nós temos de terapia cognitivo-comportamental. Eles são mais abertos, então eles pesquisam mais, eles vão a campo, a gente tem evidências muito grandes.
Por causa da quantidade de guerra dos Estados Unidos, a gente também tem grandes quantidades de pesquisa com transtornos de estresse pós-traumático. Exatamente. Porque tem tanto paciente que teve que dar um jeito de desenvolver. Agora, nós temos pesquisas, todas elas favoráveis, no viés psicanalítico. Né? Elas não são amplas, porque o pessoalzinho é mais preconceituoso. Mas está abrindo a cabeça das pessoas. Mas como é que faz o divã? Então, mas essa é a psicanálise tradicional, né? A escola então, mais tradicional do Freud. A mais tradicional do Freud, eu Isso, sei, é o mas, divã, mas ainda tem né? muita Hoje gente você que usa tem o uma divã, né? ela por pode exemplo, falar. uso o divã. Né? Né? Ela usa, então, mas... nós temos psicoterapias, a grande quantidade, todas elas psicoterapias de orientação psicanalítica. E aí elas vão ficando desde super, até médio, até clássicas. Né? Lembrando que o divã nada mais é que para o conforto do terapeuta, para que ele fique sem o contato visual e a atenção flutuante possa andar mais livremente. Agora, é muito bom também que tem pacientes que gostam, porque ele se desliga também e entra muito em contato com ele mesmo. Então, normalmente, a gente repete o enquadre com o paciente, ele tem normalmente uma poltrona confortável, a gente evita a cama, porque já a transferência online, ela já é mais rápida e intensa. Então, se a gente vai para a cama com o paciente, você viu que só de falar a gente vai para a cama com o paciente, todo mundo já entendeu que não é recomendável. Então, uma boa poltrona, uma coisa tranquila. Quando é aquele apartamento de 21 metros em Nova York, como eu tenho, eu peço para deitar, alongar a coluna no chão, coisa boa. E aí a gente não vai parar lá e a gente evita isso. Então, a gente estabelece um parâmetro, o paciente já sabe, ele também não quer fica do lado dele só porque se ele quiser te olhar, é como no divã, você pode virar. Claro. Então é importante que ele tenha o vídeo disponível para ele poder olhar. A tecnologia permite, então, Sim. comporta qualquer uma das. Então agora vamos falar sobre a plataforma. Skype, pode ser por Skype? Pode ser qualquer plataforma? Então, FaceTime do celular? Sim, na verdade sim, o conselho não limita ao tipo de plataforma, mas é muito importante a segurança nesse tipo de atendimento. E a gente sabe que essas plataformas não são tão recomendadas, principalmente pelos órgãos internacionais de saúde, né? Por quê? Porque elas podem ser violadas? Violadas, acesso à senha, né? Então, você tem N situações aí que você pode ter problemas. Embora nos Estados Unidos ela esteja muito mais desenvolvida há tempos, os colegas lutam pelas mesmas coisas que nós estamos lutando aqui. Então, eu tenho colegas de mesmo trabalho lá, e é uma luta por ambiente seguro, é uma luta por conscientização de colegas, é uma luta. Então, embora estejam fazendo há mais tempo, luta-se por adquirir uma maturidade dos colegas, assim como aqui. E embora o conselho não tenha dito um nome porque ele nem poderia dizer de uma ferramenta, ele é claro ao dizer que videoconferências inseguras e ambientes inseguros não podem ser mais utilizados. Quando a gente fala em Skype, a gente está falando de uma Microsoft que não tem uma videoconferência clássica com padrões de saúde mental. E que quando você baixa tudo que é gratuito, você aceita termos e condições de gravar trecho da sua sessão, seus dados pessoais e tudo o que acontece. Então, isso não é cabível no mundo do sigilo. Nossa, é verdade. E aí, o tal do termos e condições, né? Aí é que o bicho pega, Exatamente. né? E a nova resolução, ela conversa com o Marco Civil da Internet, nossa lei maior. E lá é claro, eu e Milene somos prestadoras de serviço online. Entendi. Não importa. E nesse sentido, nós somos responsáveis por garantir a segurança. Então, Skype, FaceTime, Messenger, ou o que seja, isso aqui não é adequado para atendimento. Mas existe uma plataforma, existe um aplicativo? Então, aqui a gente pode falar qualquer nome. Hoje eu sou fundadora, diretora da Tela Vita, que é uma plataforma que já está no ar há alguns anos, e lá a gente tem um ambiente seguro e criptografado. Né? Então, o paciente ele acessa a plataforma, né, faz o agendamento, no dia e hora da sessão entra ele, o psicólogo, né, é uma sala totalmente blindada, ninguém mais entra, a partir do momento em que entrou os dois. Né? Então a Tela Vita garante essa segurança, né? A troca de informações não são guardadas, são deletadas no final da sessão. Então isso garante uma maior segurança com certeza para o paciente e psicólogo também, né? E essas plataformas também foram desenvolvidas no exterior, Cláudia? Nosso desenvolvimento tem parceria com os indianos. Olha, que interessante. Os indianos são terapeutizadas? Eles fazem muita terapia? Mulheres indianas. Então, a galerinha lá é feroz. Então, o consultório virtual seguro, que é o nome do nosso ambiente, ele começou a ser desenvolvido do doutorado para cá. E ele está nessa versão 3.0. A 3.0 é a paixão da nossa vida, porque ele reuniu
a presencial e a online, que era o que a gente queria. A gente não queria aquela coisa de ou você é um terapeuta presencial ou você é um terapeuta online. E, porque aqui em São Paulo, e Nova York, Miami, é muito comum a hibridização. Porque você tem pacientes de psicanálise, é mais comum, 2, 3 sessões por semana. Uma ele se desloca, as outras não. Então, ele vai uma vez presencial, então fica online, presencial, online. Então, você remaneja isso, e tudo no mesmo ambiente. Então, quando a agenda, está tudo funcionando no mesmo universo. A tecnologia não é só para atendimento, a tecnologia é para facilitar. Tudo, né? Marcação, remarcação, Isso. cobranças e tudo mais. Então, eu gosto muito do conceito de tecnologia, a gente pôs no livro, que tecnologia é tudo que expande as funções naturais do nosso corpo. E fazem com que a gente faça coisas que a gente não dá conta de fazer. Como é que lida com casos de quebra de sigilo? Já aconteceu? Não, Ou lá sigilo- fora, como é que é a regulação disso? Dentro da psicologia, você tem o código de ética, que você tem alguns casos que você é obrigado a realizar a quebra de sigilo, né? E ocorre no mesmo aspecto no online, né? Então, caso você identifique que é necessário, você precisa quebrar o sigilo, sim. Mas o quebra do sigilo da plataforma digital, de alguma hackeada? No caso da Telavita, por exemplo, a gente não grava essas informações de sessão. Então, não há porquê ter alguém entrar ou buscar essas informações lá dentro. Essas informações ficam mais com o terapeuta, com o psicólogo, né, e não na plataforma. Ô Cláudio, sabe, aqui no É Pessoal a gente entrevista muita gente, especialmente essa nova geração aí que está levando todo tipo de prestação de serviço, né? Divórcio online. Outro dia a gente recebeu um casal aqui que faz, e que a menina inclusive chegou a ter um dilema pessoal, a sócia, um dilema pessoal, meu Deus, porque ela é religiosa, ela falou, será que eu estou provocando? Não, eu estou facilitando a vida das pessoas que querem ser felizes, né? Sim. A gente está acompanhando de perto toda essa migração de relações que até na nossa geração antigamente não cabiam num outro ambiente que não esse que nós estamos fazendo aqui, para o mundo digital. Como é que vocês veem a evolução desse mercado aqui no Brasil? A gente está só começando, vocês já percebem uma demanda crescente, pelo menos uma demanda por entender como é que esse negócio funciona antes do cara realmente topar fazer? Eu acho que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. A gente veio junto conversando isso, inclusive. Né? Tudo num fluxo, outras pessoas surgindo, empresas internacionais entrando, tá uma loucura o nosso mercado. As pessoas mais interessadas, e aí entra a nossa questão de vamos capacitar o paciente de que ele seja um escolhedor crítico. Porque quando você escolhe um aplicativo e escolhe um produto, você está usando o plano concreto de escolha. Mas quando você está em sofrimento psíquico, você está muito mobilizado. E a sua possibilidade de avaliar se aquilo presta ou não é muito mais difícil quando você está precisando emocionalmente de alguma coisa. Então a gente sempre pede, vê se tem um cadastro, vê se a plataforma que ele trabalha, vê se tem um eixo ético essa plataforma. Mas requisitos ali para o cara saber que ele está lidando com um prestador de serviços que está adequado ali minimamente, né? Exatamente, porque a gente sabe que vão surgir aproveitadores, pessoas só pensando, isso infelizmente né, acontece em em qualquer ganhar, mercado, exatamente. Então, a grande luta agora é manter a qualidade de serviço, né? E outra, a formação desse profissional, porque a regulamentação de psicologia está avançada, mas a formação não. Né? As universidades ainda não oferecem nenhuma matéria ou disciplina que prepare o psicólogo para o mundo digital. Então a gente entra, Jura, mas não tem. Não tem. Está começando agora. Precisa começar, né? Urgente, né? Porque era proibido até novembro, né? Exatamente. É verdade. Então agora tá. Agora a corrida começa. Então a gente precisa olhar a formação desse profissional para que ele já saia pronto e preparado para o mundo digital. É o que vai acontecer na medicina, e já está acontecendo. Logo a telemedicina estará chegando também. Perguntas práticas agora, do ponto de vista da economia, sobre custo. Porque assim, o psicólogo que mantém um consultório, né? Ali tem um custo dele fixo, né? De aluguel, de condomínio, por aí vai. Qual que é a tendência desse consultório desaparecer ao longo do tempo? O terapeuta vai poder atender em casa? Ou a gente ainda está longe de assistir a uma substituição da terapia presencial? Particularmente, eu acho que é uma migração e que, lógico, não vai se extinguir o consultório de uma presencial. hora para outra, claro. Ele vai existir, o psicólogo vai precisar estar a campo em algumas áreas, mas eu acho que será uma migração gradativa, sim. Em relação ao custo, o profissional consegue reduzir algum valor, porque, lógico, deixa aquela infraestrutura, porém você não pode também desvalorizar a tua atividade, claro, né? Então o preço ele também mantém, mas no sentido de valorizar o... Quer dizer, não há uma diferença de preço da terapia presencial ou da online?
É relativamente menor, sim, online, tá? Entendi. Os profissionais, a gente vê que eles conseguem reduzir Baixar um o valor de pouquinho. sessão porque eles têm essa flexibilidade. O que a gente observa é assim, os profissionais mais amadurecidos, não. Não. Não mexe no preço, Ele porque já no final é a desenvolveu, atenção dele. é a atenção flutuante Sim. dele e ele tem um custo a mais. Porque ele está dentro do consultório dele que ele não vai fechar, porque ele tem um fluxo. E ele vai ligar a tecnologia dele e vai pagar por uma boa tecnologia. Então ele tem uma despesa a mais, na realidade. Ele investiu Quer nisso dizer, o tudo. serviço que está sendo prestado é o preparo do profissional, Exato. não é exatamente se ele está ali ou Exato. Agora, se via ele é online. mais jovem, ele atende junto com outro colega, ele divide sala, que nem a Milene falou, aí o custo dele diminui um pouco e ele tende a migrar um pouco. O que a gente sabe tecnicamente? Assim como você trabalha no seu enquadre aqui, você se sente bem aqui, levou um tempo para estar à vontade aqui, o terapeuta é a mesma coisa. Não é assim, vai andando com o computador, eu estou num hotel, paro, minha cabeça funciona. Não, mas eu paro lá em casa, funciona. Não, eu tenho que ter meu espaço, eu tenho que entender quem eu sou, que eu estou fantasiada de doutora Cláudia, com aquela câmera de trabalho e que agora eu vou entrar em atenção flutuante com essa pessoa. Então a gente vai sempre precisar disso. Então a fantasia de que a gente sai para casa, liga lá e vai funcionar, a gente vai até funcionar, porque a gente funciona até de cabeça para baixo. Mas a gente superficializa a atenção. Então, quanto mais o nosso... Então, dentro do meu consultório, atrás de mim está a minha mesa, está meu enquadre, eu olho para o mesmo lugar, eu estou acostumada, aquilo me acalma, eu entendo quem eu sou, o que eu estou fazendo. Aquilo te proporciona o ambiente de concentração. Exatamente. Então, eu não vou abrir mão disso para ter uma clínica híbrida como é a minha. Então... a questão também é que os pacientes vão começar a ditar muito esse mercado. E a gente já vê, por exemplo, hoje a gente já tem um plano de saúde e que tem um programa de mães, né? Mães que estão eu queria partir né? para a mãe, mas também para a criança. E elas aderiram em massa, né? Porque como é que sai, claro, né? Com a amamentação, como é que sai de casa, é né? muito interessante também a preferência do paciente, né? Eu acho que o cliente vai ditar final, o cliente muito, sempre dita, vai né? ditar esse mercado, né? E já está começando, né? Então... E como é que faz para atender criança? Olha, eu dei uma entrevista para a revista do CRP, isso é super polêmico. Pois é, porque a criança é uma coisa que é aí, exercício, eu né? falo que Não eu é uso o só versículo bíblico. elaboração. Eu uso o versículo bíblico. Nem tudo que eu posso me convém. Pode. Mas nós estamos... Qual é a nossa rotina aqui? Estou falando no mercado de São Paulo, que é... A mãe sai o dia inteiro para lutar pelo pão, o pai sai o dia inteiro para lutar pelo pão, ela está como uma funcionária o dia inteiro na escola, e aí ela, obviamente, entra em sofrimento psíquico, que está faltando. Aí eu ligo uma tela para ela sai do ling-ding do joguinho e entra na terapia. Não faz o menor sentido, é um serviço para a criança. E eu tenho colegas que vêm falar comigo, Cláudia, eu estou atendendo, também sofrendo. Eu falei, gente, não é por aí, vamos atender sábado. Vamos mudar o nosso entorno para que a mãe possa levar, para que o pai possa levar. Atende sábado, tira a segunda, atende sábado. Pensa numa outra coisa. Por quê? Porque a criança precisa deste contato. Está faltando isso. Mais tecnologia com distanciamento, não. Ela precisa de corpo, mente. Pelo contrário, essas crianças já são tomadas, né, de distanciamento entre os pais e os filhos, ficam várias telas, né? E assim, tem duas correntes, quando a Milene fala da corrente da escolha do profissional, que é verdade, né? Onde grande parte vai ser isso. Mas também entra a escolha de que eu tenho que explicar para o paciente como é importante ele estar presencialmente também. E a gente encontra diferenças. Às vezes ele procura porque ele quer online, ele quer online, mas você diz, olha, eu estou aqui, quando é São Paulo para São Paulo. Quando o bicho pega feio, ele fala assim, eu vou aí. A gente nota isso também. Tem horas que você quer estar com tudo que você tem direito. Eu fiz muito isso com a Cecília, com a minha terapeuta. Posso ir? Ah lá. Tá vendo? Né? Eu quero estar ali. É diferente. Então, porque é aquele ambiente que você vai dizer... É um ninho. Aqui é um ninho. É um ninho. Aqui ninguém vai me... ninguém vai me acessar, vamos dizer assim. Então, a gente nota assim, o registro da memória mediada por tecnologias é muito mais difícil para o profissional. Há uma série de coisas dificultadoras. A gente é muito corporal, o bebê, a gente, já que a gente está na mãe, a gente está tudo aqui. Na Telavita a gente não atende criança. Quando a gente está com câmera, o corporal não é vivido. Pois eu vou falar uma coisa para vocês, assim, da minha profissão. No My News a gente não usa teleprompter, a gente se prepara para poder
saber o que falar. Nos meus anos todos de televisão, eu não uso teleprompter há muitos anos, as coisas só entram na minha cabeça quando eu escrevo à mão. Interessante. Se eu digito, passa. Eu preciso escrever à mão, é o mesmo se é concreto, coisa assim, é. sabe? Comprar presente do meu filho. Se eu não escrever à mão, meu marido outro dia falou assim, você precisa voltar para a agenda física. Tradicional. O Mark Prince, que é um pesquisador, ele diz que nós todos somos imigrantes digitais. Exatamente. Os imigrantes digitais, eles funcionam em bivolt, feito eu brinco. Parte nossa que a gente aprendeu já na tecnologia, a gente tem um registro. Mas aquilo que eu aprendi no registro escrito, a gente continua. Estudo com crianças em alfabetização. Fizeram um estudo de desenvolvimento emocional para quem digita, desenvolvimento emocional para quem escreve. O desenvolvimento emocional da criança de letra cursiva é muito superior, notado, do que a digitação. Então tem uma questão de pegar no lápis, de tocar o papel, tem uma concreto, série, né? aquilo que eu acabei de falar, corpo, viu? Nós voltamos para o corpo. O corpo é muito importante, esse entorno nosso enriquece e nos dá uma dimensão. Quando eu posso, eu faço questão de ter uma presencial e outra online. Quando o paciente é de fora e ele vem para o Brasil, então normalmente eu nem saio muito no Natal, porque eu também quero estar com eles. Então no Natal é o festival de gente online, todo mundo presencial, vem todo dia. A gente recarrega, a gente se vê, a gente... É muito bom estar com o paciente inteirinho e ele com a gente inteirinho. Quando a Milene fala tende a diminuir, tende a mudar, a nossa luta é para que não extinga o presencial. Claro. Isso não. Que a gente continue na igreja primitiva, lutando para ter presença, lutando para estar entre a gente. Senão, daqui a pouco, 2 corpos e três dimensões vai ficar igual. Sim, só lembrando que para casos de emergência não é possível Isso, online. boa tá? lembrança. Então, casos de urgência e emergência a gente não pode atender. Predominância de funcionamento entendi. psicótico também Exatamente. não. Tratamento de desintoxicação de álcool não é indicado. Ideação suicida clara e danos agressivos contra terceiros também não. Eventos de tragédia, né? Então, O as pessoas CRP sofreram não autorizou tragédia. Quer dizer, tem uma faixa ali, Sim. delimitando Sim. para que não se perca a essência do Exatamente. atendimento. Até Né? para criar uma maturidade, né, desse tipo de atendimento, dos profissionais. Porque vamos que no é, futuro né? dar conta? Vamos. Ixi, mas essa pergunta cabe para um monte de coisa, né, Cláudia? Vamos no futuro dar conta de tudo que está vindo nesse futuro? No sentido de que nos Estados Unidos temos grandes universidades treinando e atendendo bem, por exemplo, as pessoas com distúrbios de álcool. Então, assim, vai chegar uma hora que vamos ter maturidade brasileira para partir para super especializações. E Mas estrutura, nesse momento, né? Infraestrutura, não é nesse só, momento né? não tem. Que bom. Conversa ótima, aprendi bastante. Obrigada. Oh. A gente vai acompanhar aqui de perto. Vocês voltam daqui a um tempo para a gente entender como é que evoluiu legal, esse Thaís, com mercado. certeza. Boa sorte, bom trabalho para vocês. Que bom que vocês vieram aqui, Obrigado, pessoal. Thaís. Obrigada pela Obrigada, oportunidade, prazer. viu? Que bom. Porque você sabe, né, gente? Aqui, por exemplo, no My News, a gente é tudo virtual, a gente é YouTube, a gente é digital, mas a gente é pessoal. Eu te espero no próximo programa. Até lá, você se inscreve no canal, porque daí você vai ficar mais perto de mim ainda. Um beijo, até a próxima. Deixa eu só ajustar o foco. Olha pra mim, pra eu ter foco. Eu tenho que trazer óculos no dia de fazer. Não é todo dia que eu consigo ir na primeira, né? Não é. Daqui a pouco eu vou começar a pintar o pescoço. Vai ser uma mágica de kabuki, né? Já está uma nova psicológica. Online tem uma loba no serviço, né? Para ficar tudo às claras e o Cezinha caiu, quase derruba a bolsa inteira. Vamos voltar, coitadinho. Tá, atendimento psicológico online. Você falou online psicológico. Tá. Não para. Gravando. É meu marido, um minutinho. Minha vida, eu tô gravando, eu já te ligo, tá? Beijo. Desculpa. Não para. Tem que botar no ponto. Mesmo, né? Falta o toque pessoal. Esse é o Nelson Garrone. Oi, Nelson. Prazer. Ele que tem que fazer terapia. Ele que tá no meu ouvido. Convidada para fazer um teste na Jovem Pan. Eu tava
primeiro ano de faculdade, o diretor da Jovem Pan bateu no meu carro. Olha isso, na Avenida Paulista, isso há 20 anos atrás. Ah, não, você tem que fazer um teste lá comigo. Não sei o quê. Falei, o quê? Eu tô falando de psicologia. Essas duas câmeras, aquela é nossa, essa aqui é de você, aquela anda pra onde tiver que ir, né? E aí? Vocês estão fazendo uma DR aí, é isso. As profissionais estão aqui para mediar essa DR aí. Fica à vontade, R$200 a hora, tá? Pronto. Essa brincadeira não pode não, tá, Nelson? Ele grava tudo que eu faço, aí depois ele põe no final, ele põe minhas besteiradas todas, mas essa não pode. Tá vendo também.